Bom, eu sou ouvinte, embora eu tenha começado minha apresentação em Libras, eu vou fazer agora a minha fala em português e o Rimar, que está aqui do meu lado, ele vai continuar em Libras. Esse vídeo, então, vai ser, portanto, bimodal. O que é isso? Eu e o Rimar preparamos um texto juntos, mas eu vou apresentar aqui em português e ele vai usar a Libras. E essa estratégia é diferente de uma janela de tradução, de uma janela de Libras. O Rimar, ele é surdo, ele não está escutando o que eu estou falando, então ele vai fazer o texto dele, eu vou fazer o meu, a gente tem as mesmas informações para apresentar, mas em línguas diferentes. Isso é possível porque o português e a Libras são línguas de diferentes modalidades. O português é uma língua oral, é percebida pelos ouvidos, e a Libras é uma língua de sinais percebida pelos olhos. Por conta disso, a gente pode oferecer, então, o mesmo conteúdo em duas janelas diferentes, com duas línguas diferentes, simultaneamente. Bom, eu e o Rimar, a gente veio aqui hoje para falar de um tema muito importante nas nossas pesquisas, que é a variação em língua de sinais, com foco especial nos topônimos. Bom, e por que a gente vai falar sobre variação nas línguas de sinais e sobre topônimos? Embora a Libras tenha sido reconhecida oficialmente como língua da comunidade surda brasileira, com a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, muitas pessoas, ouvintes principalmente, pensam que a língua de sinais é uma língua universal, o que não é verdade. As línguas de sinais do mundo se diferem entre si, pois são faladas em regiões diferentes, apartadas geograficamente. Tem histórias e estrutura gramatical, então, distintas. Ainda que haja semelhança entre as línguas de sinais do mundo, um surdo brasileiro, usuário de Libras, por exemplo, não pode compreender claramente a língua de sinais usada no Japão, na Turquia, na Iugoslávia ou em outros países. Uma coisa interessante a se observar é que mesmo dentro de um mesmo país, a língua de sinais nacional, como é o caso da Libras no Brasil, sofre variação em relação à localização geográfica, à faixa etária e ao gênero dos seus usuários. Assim como observamos diferenças no português falado no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, em Goiás, o mesmo acontece na Libras. A gente consegue identificar essas diferenças em relação à produção da Libras por surdos que residem em diferentes estados e regiões brasileiras. Ainda que a estrutura gramatical se mantenha, tanto no caso do português como no caso da Libras, a gente encontra variações que podem ser fonológicas, fonéticas, lexical. Não podemos também esquecer de dizer que a Libras não é a única língua de sinais usada no Brasil. Além das línguas de sinais trazidas pelos imigrantes, a gente tem línguas de sinais que são faladas por grupos étnicos, grupos indígenas, como a língua de sinais terena, caingangue, pataxó. E também a gente tem as línguas faladas em comunidades isoladas, como é o caso da Sena, que é uma língua de sinais usada por surdos no distrito de Várzea Queimada do Piauí, que é uma língua que não tem relação com a Libras, como no caso das línguas indígenas também. E a gente tem também o caso das línguas que a gente chama de línguas de sinais emergentes, que são produzidas em grupos em que há surdos em contatos com ouvintes. Por exemplo, quando uma criança surda nasce numa família de ouvintes. Então ela não vai aprender a língua de sinais porque os pais, os familiares não sinalizam. Também não vai aprender a língua oral porque ela não consegue escutar essa língua. Então, desse contato entre surdos e ouvintes surge isso que a gente chama de língua de sinais emergente, que é usada por surdos e ouvintes. Para ilustrar uma parte do que estamos falando sobre variação da Libras, podemos dar alguns exemplos de alguns sinais que representam formas variáveis de um mesmo conceito. Só uma explicação, O léxico das línguas orais é constituído por unidades linguísticas que a gente chama de palavra. O léxico das línguas de sinais é constituído por unidades linguísticas que a gente chama de sinal. A gente vai usar bastante esse termo aqui.
Os surdos, portanto, nomeiam e identificam entidades concretas e abstratas através da criação de sinais, como casa, vida, português, surdo, ouvinte e vários outros sinais. O que queremos mostrar é que os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos, conceitos, como acontece também na língua oral. Então, um exemplo que a gente pode dar é os sinais para a cor verde, né? Então, no Rio de Janeiro, os surdos usam esse sinal. Em São Paulo, usa esse sinal. E no Paraná, usa esse sinal para a cor verde. É o mesmo que acontece no português com as palavras aipim, macaxeira e mandioca. Essa variação observada na Libras e em todas as línguas naturais faz parte da constituição e da história de qualquer língua humana. Como pressupõe todos os trabalhos do grande linguista americano William Labov, precursor da sociolinguística, a variação está fortemente associada à mudança linguística e evidencia a vitalidade da língua, que constantemente muda ao sabor das necessidades comunicativas dos seus falantes ou sinalizantes. Portanto, a variação observada na Libras, por exemplo, é um indício de sua força como modo de expressão dos surdos brasileiros, deixando transparecer a heterogeneidade da comunidade surda brasileira. Alguém poderia pensar que a variação, tanto no caso do português quanto na Libras, estaria atrelada às dimensões continentais do Brasil. Isso é em parte verdade, mas mesmo numa comunidade pequena, encontramos variação, o que deixa claro a estratificação social dos falantes ou sinalizantes. No dia 8 de julho, a reitoria da Unesp divulgou um vídeo em que o reitor, o professor Sandro Valentini, apresentava à comunidade informações sobre o ensino remoto emergencial por conta da pandemia do Covid-19. Por que estamos falando desse vídeo? Vamos referir a esse vídeo porque esse foi o primeiro vídeo institucional da Unesp a contar com janela de Libras, com a qual a maioria de vocês deve estar familiarizado. A janela de Libras, assim como a presença de intérpretes nas instituições de ensino, configuram iniciativas para garantir a acessibilidade dos surdos, usuários de Libras, como previsto na Lei 10.436. A falta de janela de Libras ou intérpretes em vídeos institucionais, em programas de TV, peças de teatro, shows, aulas, palestras e eventos de um modo geral, impede que os surdos possam ter acesso à informação, à cultura, à educação e ao lazer. Nesse sentido, esperamos que essa prática seja adotada institucionalmente não só pela Unesp, mas por todas as universidades públicas. Bom, mas a gente ia falar de variação. Então, nesse vídeo, a intérprete que faz a tradução da fala do reitor, ela usa esse sinal para a Unesp. Assim como os nomes próprios, Araraquara, São Paulo, este foi o sinal dado para a nossa instituição. É, portanto, um topônimo. Na Unesp, temos alunos surdos matriculados em cursos de mestrado e doutorado nas unidades de Araraquara, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Por conta do nosso contato com esses surdos, sabíamos que existiam mais 2 sinais para a Unesp. Em Araraquara, Marília e São José do Rio Preto, usamos este sinal para a Unesp. Em Presidente Prudente, é usado esse sinal. Então, no vídeo da reitoria, descobrimos que há, então, um terceiro sinal para a Unesp, o que mostra que sinais diferentes, ou seja, variáveis, estão sendo usados pela comunidade surda em diferentes regiões que têm contato com a nossa universidade. No primeiro momento, as pessoas poderiam achar que isso é uma coisa ruim ou que é um caso isolado, o que não é verdade. É importante lembrar que a Unesp, por ser multicamp, também recebe em português diferentes nomes. Então a gente pode se referir, por exemplo,
a Unesp de São José do Rio Preto como IBILSE. Então, são vários nomes que a gente acaba dando por conta do fato da Unesp ter campos espalhados pelo estado de São Paulo. A variação nunca pode ser vista como uma coisa ruim, pois, como já falamos, ela reflete a vitalidade da língua. A variação de topônimos pode variar também por inúmeras razões. Dentro das ciências do léxico, as áreas da linguística que se ocupam do estudo sobre terminologia são a lexicografia, a lexicologia e a terminologia. Pensar no nome Unesp em português e Libras requer, portanto, uma referência aos estudos de terminologia, destacando a criação de topônimos. A ciência que estuda os nomes próprios é chamada de onomástica, que tem, por sua vez, duas áreas. A antroponímia, que estuda os nomes próprios de pessoas, e a toponímia, que estuda os nomes próprios de lugares. Em português, o nome Unesp foi criado a partir de um processo de formação de palavras que chamamos de acrônimo, que é uma palavra formada pela inicial ou por mais de uma letra de cada um de seus segmentos sucessivos de uma locução ou pela maioria dessas letras. Quando pensamos na criação de um sinal ou sinais usados para nomear Unesp em Libras, precisamos observar como se dá a criação de topônimos em línguas de sinais e as motivações para a criação de um ou mais sinais. O sinal Unesp usado em Araraquara pode ser um sinal formado por inicialização, que seria com a letra U, de Unesp ou de universidade, e tem uma relação com o sinal de uma outra universidade paulista, que é a Unicamp, que tem esse sinal. O sinal Unesp usado em Presidente Prudente também tem uma inicialização com dois U's. O sinal Unesp usado no vídeo da reitoria é usado por surdos da cidade de São José dos Campos e parece ter alguma relação com o logotipo da Unesp, que é a representação do estado de São Paulo. E olha que interessante, esse mesmo sinal é usado na capital paulista para identificar a estação de metrô Faria Lima. Então os surdos lá usam esse sinal. E esse sinal também pode ser usado como uma variação para o sinal do estado de São Paulo. Então, esse é um sinal para o estado de São Paulo e esse também é um sinal que os surdos usam para o estado de São Paulo. A criação de sinais que representam, portanto, o léxico das línguas de sinais pode ter uma motivação nas línguas orais, sendo um caso de empréstimo do português, como, por exemplo, quando a gente tem a inicialização. Então, curso de letras. Então, a gente tem o C, que seria do português, e o L de letras. Ou a gente tem o caso também de criação de sinais através da datilologia, que seria a digitação manual. Então, o sinal para pai. Então, é o P, o A e o I. E faz rápido. Os sinais ainda podem ser, como dizemos, sinais nativos, que não têm nenhuma relação com a língua oral. Então, o sinal de coronavírus, por exemplo, a gente não tem nenhuma letra, então a gente chama isso de sinal nativo. Silva Xavier e Ferreira, 2019, analisam topônimos em Libras para cidades do estado do Paraná e observaram também que há muita variação na identificação das cidades do estado. A cidade de Araraquara também tem mais de um sinal. Então, esse é um sinal de Araraquara, esse e esse. Então, são 3 sinais para identificar a cidade de Araraquara. O que a variação nas línguas de sinais nos mostra? Primeiro, a variação na Libras deixa claro que a Libras é uma língua natural, como o português e o inglês, e que, portanto, não há razões para pensar que ela seja uma língua simples, ou ainda mímica, ou gestos icônicos. Nesse sentido, a própria questão do papel da iconicidade nas línguas de sinais pode ser problematizado, pois o fato de surdos de diferentes regiões criarem sinais distintos para o mesmo objeto, lugar, mostra que a língua de sinais
não é uma representação icônica do mundo, uma imitação, mas é uma língua com uma estrutura linguística complexa, como todas as línguas naturais. Por isso, as línguas de sinais são diferentes e apresentam variação. Elas não reproduzem iconicamente o mundo, elas são o produto da interação entre surdos. Onde tiver um grupo de surdos ou surdos interagindo com o ouvinte, naturalmente vai emergir uma língua de sinais. E essas línguas vão variar na medida que os seres humanos se diferem nos seus agrupamentos sociais. Sendo assim, descobrir que existem 3 sinais diferentes para a Unesp nos mostra 2 coisas. A primeira delas é que a comunidade surda está presente na Unesp, pelo menos como os alunos em Araraquara, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, ou como membros de um projeto de extensão da unidade de São José dos Campos. A comunidade surda da Unesp pode ser pequena e não tenha visibilidade para além dos programas de pós-graduação em que eles atuam, mas ela está presente na nossa instituição, interagindo com ela, trazendo para a comunidade acadêmica toda a sua riqueza linguística e cultural. Para dar visibilidade à comunidade surda, convidamos alunos e ex-alunos surdos da Unesp a fazerem um pequeno vídeo em que se apresentam e mostram o sinal Unesp que utilizam. Vamos conhecer os alunos surdos da Unesp?
Olá, tudo bem? Meu nome é Renata. Meu sinal é esse. Quem que eu sou? Eu sou aluna do mestrado na área de Linguística na Unesp. O sinal da Unesp é esse. Aonde? Em Araraquara. Esse é o sinal da cidade de Araraquara. A minha orientadora, quem é? O nome dela é Angélica. E o sinal dela é esse. Tchau. Olá, meu nome é Lúcio e esse aqui é o meu sinal. Eu sou aluno de doutorado, aqui na Unesp mesmo. A minha orientadora é a professora Angélica Rodrigues. Tchau e um abraço. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rimar e esse é o meu sinal. Eu sou aluno do doutorado em Linguística em Araraquara. Olha, eu queria mostrar para vocês o sinal de Unesp. A gente faz assim, ó. Unesp. Ok? Até mais. Olá, tudo bem? O meu sinal é esse e o meu nome é Marília. Eu sou surda e eu sou aluna na área de educação. Minha orientadora o sinal dela é esse, é a professora Lucy Musetti. O sinal da Unesp que eu uso é esse. Tchau. Oi, tudo bem? Esse é o meu sinal e o meu nome é Douglas. Eu sou estudante do mestrado em educação na Unesp. Esse é o sinal da Unesp, que fica na cidade de Marília, que é uma cidade de São Paulo. A minha orientadora é a professora Sandra Eli. Esse é o sinal dela, tá bem? Até mais. Olá, tudo bem? O meu nome é Laís e esse é o meu sinal. Eu já me formei no curso de mestrado na área de educação, lá na cidade de Presidente Prudente. A minha orientadora é a professora Renata. Mas hoje eu vim aqui falar o quê? Qual que é o sinal de Unesp? Qual que é o sinal de Unesp? Olha só, esse é o sinal de Unesp que eu uso. Ok? Meu nome é Roberto e o meu sinal é esse aqui. Eu sou estudante do curso de doutorado em educação lá na Unesp, que tem esse sinal aqui, na cidade de Presidente Prudente. A minha orientadora é a professora Elisa e o sinal dela é esse. Eu fui o primeiro aluno a estudar no curso de mestrado, mas em outra cidade. Eu fiz o curso de mestrado também na área de educação. O sinal de Unesp usado lá é esse, na cidade de Araraquara. A minha primeira orientadora foi a professora Lucy, e esse é o sinal dela. Obrigado e um abraço. Olá, tudo bem? O meu nome é Eliane e o meu sinal é esse. Eu sou aluna do doutorado na área de estudos linguísticos. O meu orientador é o professor Edson e esse é o sinal dele. Aonde? Na Unesp. Qual que é o sinal? É esse, na cidade de São José do Rio Preto. Este é o sinal de São José do Rio Preto. Tchau! Bom, esses são os estudos da Unesp e a eles agradecemos pela criação e divulgação dos sinais Unesp. Eu e o Rilmar fomos buscar informações sobre a criação desses 3 sinais, saber sua origem, quem começou a usar e como que esse sinal foi passando para outros surdos. Conversamos com o primeiro aluno surdo da Unesp de Araraquara, que é da área de educação, e ele nos informou que esse sinal era da comunidade e foi passado para ele por um intérprete que tinha contato com a comunidade surda de Araraquara. Já em relação ao sinal que é usado em São José dos Campos, ele também tem origem na comunidade surda,
e chegou então à instituição através do contato entre surdos e alunos e professores lá da unidade de São José dos Campos. Em relação ao Presidente Prudente, foi a mesma coisa. Esse sinal era usado na comunidade surda da cidade e foi incorporado pelos alunos, intérpretes e docentes da instituição. Portanto, esses 3 sinais têm origem na comunidade surda e os surdos começaram a usar esses sinais, representando, portanto, um topônimo para identificar a nossa universidade. Reconhecemos que esses 3 sinais são legítimos e representam um caso de variação, ou seja, não tem um sinal certo e um sinal errado. Todos são aceitos na comunidade surda das diferentes regiões do estado. Do ponto de vista institucional, podemos nos perguntar como usar esses sinais. A reitoria deveria ou poderia escolher um deles para se referir ao Unesp de modo mais amplo? Se sim, qual sinal poderia ser escolhido? Ou devemos usar sempre os 3 sinais? Decisões como essa passam por um aspecto que se relaciona ao que chamamos de políticas linguísticas. Uma instituição que reconhece a necessidade de incluir uma segunda língua, no caso a Libras, em suas ações institucionais, já iniciou um processo de elaboração de uma política linguística para essa língua e para a comunidade surda. Dentro das ações relacionadas a essa política estão, por exemplo, a disponibilização de intérpretes em cerimônias oficiais, eventos acadêmicos, aulas e demais atividades acadêmicas. Também a implementação de políticas de acessibilidade para os surdos considerados minoria linguística aos cursos de graduação e pós-graduação. Quando a gente vê que a Unesp já conta com alunos surdos matriculados em diferentes unidades, percebemos que algumas medidas vêm sendo tomadas no âmbito da reitoria e das unidades, mas sabemos que o acesso dos surdos à educação ainda é uma barreira que a comunidade surda tenta superar. Mas a principal barreira que os surdos precisam transpor é a barreira linguística. Com essa discussão que fizemos aqui sobre topônimos e variação linguística das línguas de sinais, nosso objetivo foi mostrar que as línguas de sinais, como língua natural, são sujeitas aos mesmos processos de criação lexical, variação e mudança, porque passam também as línguas orais. Embora a Libras tenha sido reconhecida oficialmente no Brasil, como já dissemos, muitos ouvintes ainda desconhecem ou ignoram o fato de que os surdos são uma minoria linguística e que, portanto, é fundamental o estabelecimento de políticas linguísticas, principalmente nas instituições de ensino. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!